Gravando. E agora? Tem que achar o botãozinho de compartilhar. Na outra vez eu achei fácil esse botão de compartilhamento. Só agora que eu não tô achando. Sim, vocês têm que ter cuidado, porque dependendo da versão do livro, pode ser que a questão mude de número. Aí quando você vai olhar nas respostas, a resposta que você encontrou não é a mesma que está lá, porque só deslocou para frente ou para trás o número da questão. Agora, hoje eu estou com dificuldade de encontrar o botão de compartilhamento de tela. Porque- Já sei, porque o botão de compartilhar a tela não é compartilhar a tela, é apresentar. Presente now. Vocês estão vendo a minha tela agora, né? A tela do editor, onde eu escrevo. Ok. Então, na letra B, aqui nesse livro, é a questão 13. Mas pode ser que, numa edição diferente, seja outra questão. Então, o conjunto é B igual. Tá muito clarinha essa cor, né? Deixa eu ver como é que eu faço. Melhor. B, B igual a 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. 1, 2, 3. Então, qual é a propriedade aí, né? Parece ser os múltiplos de menos 10, né? Eu diria simplesmente que isso aí é o conjunto dos múltiplos. Aí tem várias formas de a gente expressar isso, né? Podemos dizer conjunto dos múltiplos de menos 10 seria uma forma correta de responder. Outra forma seria conjunto. Aqui a gente pode dizer ainda conjunto dos múltiplos inteiros, né? Inteiros. Conjunto dos múltiplos inteiros de menos 10. Conjunto dos múltiplos inteiros não positivos. Porque aí a gente fala não positivos, aí permite a entrada do zero. Aí acho que foi Killian ter encontrado uma coisa diferente. A minha dúvida é na resposta que o livro dá na página 119. O livro diz exatamente o contrário. Ele diz o. Pode ser que a versão do livro que eu estou aqui seja diferente da sua também, né? Deixa eu olhar. Múltiplo inteiro e positivo de 10. Realmente. Inteiro e positivo de 10. Está errada a resposta do livro. Está dizendo o contrário.
São os múltiplos negativos. Então tá errado. A resposta do livro está errada. Né? Porque claramente isso aqui é o conjunto dos inteiros não positivos. E lá no livro está dizendo que é o conjunto dos inteiros positivos. Vamos ver a 12C. 12C é para escrever com símbolos. Conjunto dos múltiplos inteiros de zero. Múltiplos inteiros de zero só tem um elemento, né? Que é o zero. Conjunto dos múltiplos inteiros de zero só tem o zero. Agora, ele está dizendo que trocou a resposta da C pela D, na questão 12. Aí vamos ver. A questão D diz: conjunto das frações com numerador e denominador compreendidos entre 3 e 0. Ah, essa aqui já envolve mais um pouquinho de complexidade. Vamos ver. Vou apagar isso aqui. Pronto. Conjunto, esse é 12D. 12. 12. 12D. Conjunto das frações com numerador e denominador compreendidos entre 0 e 1. Vou chamar esse conjunto F com numerador e denominador compreendidos entre 0 e 1. Então a gente pode ter. Lembrando que o denominador não pode ser 0, né? O 0. Aí se a gente fosse fazer todas as possibilidades, seria 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3. Aí, como 0 dividido por qualquer número dá 0, a gente vai deixar só o 0 aí. Aí a mesma coisa para o 1. 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3. 2 sobre 1, 2 sobre 2 é 1, aí o 1 já está aqui, ó, não precisa. 2 sobre 3. 3 sobre 1 é o 3. 3 sobre 2. 3 sobre 3 é o próprio 1, que já está aqui também. Então, o conjunto seria formado por 0, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 2, 2 terços, 3, 3 sobre 2. Como ele diz entre 0 e 3, dois números não entram no intervalo. Então, na solução, ele excluiu o 0 e o 3, deixou só 1 e 2, foi? Ah, então tá. Só a questão da interpretação. Então, excluindo aqui o 0 e o 3 nesse conjunto, sairia esse, esse, esse. Então, reescrevendo, f igual a 1, 1 sobre 2, 2. É essa a resposta? Mano, mais alguma dúvida? Questão 15. Vamos ver. Quais dos conjuntos abaixo são vazios? Eu vou escrever para vocês aqui os conjuntos. Deixa eu apagar isso aqui. Eu ainda estou apanhando desse negócio, né? Saber quais dos conjuntos são vazios. Conjunção. Eita.
A igual a x, tal que 0 vezes x é igual a 0. B igual a x, tal que x é maior do que 9 sobre 4 e x é menor do que 6 sobre 5. C igual a x, tal que x é divisor de 0. E D é igual a x, tal que x é divisível, ficou feio aqui, divisível por 0. Ele quer saber quais desses conjuntos são vazio, né? Quais são vazios, ou seja, quais não têm elementos. Agora, uma coisa que faltou nessa questão foi dizer se x é um número real, inteiro, natural, racional, etc. Ele não diz. Então, vou supor que seja reais. Supor que o x seja um número real. Então, x tal que 0 vezes x é igual a 0. 0 vezes x igual a 0, se x é um número real, isso aqui é todo o conjunto dos reais, né? Qualquer número real multiplicado por 0 vai dar 0. Ok, gente? Qual é o próximo? X, tal que x é maior que 9 sobre 4 e x é menor do que 6 sobre 5. Aí vamos fazer só essa conta rapidinha aqui para ver, em termos de número real, quanto é que é 9 por 4 vai dar 2, sobrou 1, 0, aí vírgula, 2, sobrou 2, 5, né? Então, esse 9,4 é igual a 2,25. E o 6 sobre 5 é 6 dividido para 5 dá 1, sobra 1, 0. É 1,2, né? Então, esse aqui é 1,2. Aí, esse conjunto B é formado por todos os elementos que são maiores do que 2,25 e menores do que 1,2. Existe algum número que seja maior do que 2 e menor do que 1 ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Tem esse E lógico aqui. Não, pois é, não tem. Então esse conjunto é vazio. A gente já achou um aqui, né? Esse daqui é vazio. Vamos ver o próximo. X é divisor de zero. Ou seja, zero dividido por x existe. Qualquer número real divide zero, né? Com exceção, na verdade, com exceção do zero, né? Então, esse asterisco que eu estou colocando aqui em cima do R é para indicar que é o R excluindo o zero. Então, são os reais excluindo o zero. Qualquer número real, com exceção do próprio zero, divide zero. Então, a letra C, o conjunto C também não é vazio. E letra D, x é divisível por zero. Ou seja, é um número, x, que dá para dividir por zero. Isso aqui é falso, né? Nenhum número real você é capaz de dividir por zero. Então, esse conjunto aqui, da letra, o conjunto D, também é vazio. Então, a gente tem como vazios o B e o D. Conjunto B e conjunto D. No livro a resposta tá diferente. Deixa eu ver aqui, os comentários estão passando muito rápido. Alguém pediu para fazer a 25, vamos fazer já já. Eu vi uma definição que diz que zero é múltiplo de todos os números, mas porque só o próprio zero é múltiplo dele mesmo. Peraí.
Peraí, vamos responder terminar essa daqui ainda. Solução da sua letra B. Nessa questão que a gente acabou de fazer, o Killian está dizendo que a solução da sua letra B. Mas vocês concordam comigo que o conjunto D também é vazio? Não, não é que ele, Emanuel perguntou se ele é indeterminado. Não é que ele seja indeterminado. Indeterminado é a divisão. A divisão não tem resposta, mas aí, por a divisão ser indeterminada, o conjunto não tem elementos. Porque não é permitida essa divisão. Uhum. Essa coisa de que zero dividido por na verdade, um número dividido por zero dá infinito, isso aí não é, a gente, nesse nível de estudo que a gente está, isso aí não se aplica, tá? Na verdade, quando se fala de infinito, é uma tendência, não é um valor fixo, um número. É uma tendência de crescimento para um número muito grande. Certo. Então, lá no gabarito dá só a letra B, mas a letra D também é vazia. X é divisível por zero. Nenhum número real é divisível por zero. Aí, Luiz perguntou, viu uma definição que diz que zero é múltiplo de todos os números? Sim, por quê? Porque o próprio zero, quando você multiplicar por qualquer número, vai dar zero. Então, qualquer número vezes zero dá zero. Então, o zero é múltiplo de qualquer número. Agora, por que só o próprio zero é múltiplo dele mesmo? Aí, para entender isso, a gente vai ter que esperar um pouquinho para estudar FMCC2. Que lá em FMCC2, nós estudamos as estruturas algébricas, que são as abstrações matemáticas que explicam as operações e os conjuntos. E aí lá tem uma explicação algébrica de por que o zero é múltiplo dele mesmo. Aí vamos ver aqui a 25, que o Júnior perguntou. Deixa eu ver aqui. Sim. Só confere aí se é a mesma que eu estou lendo aqui. Determinar a reunião dos círculos de raio R contidas no plano alfa e que tem um ponto comum zero pertencente a alfa. Certo. Vai envolver um pouquinho de geometria, né? Aí pode ser que seja complicado para as pessoas que não estavam esperando que isso acontecesse aqui, né? Mas vamos tentar resolver. Ele quer saber qual é a união dos círculos de raio R contidos num plano alfa e que tem um ponto comum zero pertencente a alfa. Vamos tentar desenhar primeiro, né? Isso aqui. Então, existe um plano. Ele está mencionando que existe um plano. Vou desenhar aqui esse plano. Eita, esse plano tá. Que ele chamou plano alfa. Nesse plano, ele menciona que existem vários círculos. E o raio desses círculos é R. Então, só lembrando, um círculo é definido por um ponto e um raio, né? Esse ponto aqui é o centro, de coordenadas x, y, e o raio chama de R. Aí nesse plano alfa existem vários círculos. E esses círculos têm um ponto em comum, zero. Então,
supondo que esse fosse um dos círculos. Aí tem que pensar um pouco. Talvez esses círculos podem ser, por exemplo, os concêntricos. Não, não podem ser. Podem ser concêntricos se eles forem uma sobreposição, né? Mas aí, se forem sobreposição, na verdade vai ser o mesmo círculo, porque a origem do raio vai ser igual. A gente já sabe que os raios são iguais. Então, se eles têm um ponto em comum, digamos que fosse aqui na borda, quando a gente juntar todo esse círculo, a gente teria algo assim, né? Isso está me levando a crer, se esse ponto for bem na fronteira do círculo, e a gente pode ter infinitos círculos, isso pode gerar um círculo de raio 2R, como interseção, como reunião, né? Porque reunião aqui é igual a união de conjuntos, né? Nessa questão, ele está falando de reunião. E aí, se a gente desenhar, se esse ponto ele estiver bem na borda, é como se você fosse ter não sei se, para dar o máximo possível de círculos, talvez a gente precisasse de um diâmetro. O ponto em comum é a interseção. O ponto em comum desse círculo é a interseção. Agora, o que eu estou me questionando aqui, se esse ponto é simplesmente a linha, a linhazinha da fronteira do círculo, ou se está dentro do círculo. Porque a gente pode estar querendo, por exemplo, maximizar, né, maximizar a quantidade de círculos. Aí, se para maximizar a quantidade de círculos, a gente teria só na fronteira aqui, assim. Tipo aqui, assim, um único ponto. Tangente, é como se fosse o ponto tangente, né? Mas aí, quando a gente, para outro círculo tocar aqui, esse círculo vai ter mais do que um ponto em comum, né? Porque ele vai ter em comum com esses dois aqui, para poder tocar nesse mesmo ponto que está. E aí eu tô levando a crer que talvez a duas melhores soluções que eu estou vendo aqui é eles serem concêntricos, e aí o resultado da união vai ser um círculo de raio R, porque estão todos sobrepostos. Ou se esse círculo, se esses círculos eles estão tocando apenas nesse ponto aqui da borda, deixa eu ver se na questão ele fala apenas um ponto. Ele fala um ponto em comum. Então, se é um ponto em comum, mas aí dizer que também que são concêntricos não é só um ponto em comum, como eu tinha pensado aqui. Então só dá dois círculos. Para ter um único ponto em comum. É porque essa questão ela não deixou claro se é um único ponto em comum, apenas pelo menos um ponto em comum. Então, considerando um único ponto em comum, a gente só tem como ter dois círculos. Porque qualquer outro círculo que você tentar desenhar aqui, ele vai ter mais de um ponto em comum. Concorda? E aí, pensando dessa maneira, se há apenas um ponto em comum, o resultado da interseção
Seria algo assim, né? Essa região, na verdade, não é interseção, né? É união. Seria dois círculos de raio R. Como é que ele dá a resposta? Deixa eu ver. Essa é a questão 25. Círculo de centro zero e raio 2R. Ó, tá vendo? Não pode, não é um único ponto em comum, então. É como eu estava pensando antes. É pelo menos um. Se a interpretação for apenas um ponto em comum, a gente teria dois círculos. Mas, considerando que é pelo menos um ponto, aí a gente vai ter, ó, vários círculos, na verdade, infinitos círculos, né? E aí, quando você vai preenchendo com esses infinitos círculos, a gente observa o seguinte, ó, que vai preencher todo esse espaço com um círculo que passa pelo centro, mas esse círculo, ele tem raio R. Deixa eu ver mais. E aí, aqui isso vai dar 2R o raio. É isso mesmo, vai dar 2R o raio. É, se todos esses círculos, eles passam pelo mesmo ponto, que é o ponto de borda, lá na borda. Mas cada um deles tem raio R. E observe que a distância daqui para cá, deixa eu mudar a cor desse negócio. A distância daqui para cá é 4R. Por quê? Porque essa distância daqui para cá é duas vezes o diâmetro de cada círculo. Ó, daqui para aqui é 2R, porque é o diâmetro de um círculo. Se o círculo tem raio R, o diâmetro é 2R. Daqui para cá também é 2R, porque o diâmetro do círculo é 2R. Aí o máximo que a gente vai ter vai ser 4R de diâmetro. E aí o raio, quando o diâmetro é 4R, é 2R. E aí a questão ficou meio complicado porque ele não disse se era no máximo um ponto ou pelo menos um ponto. E aí a resposta, se for no máximo um ponto, seria aqui, essa resposta, de baixo. E se for, como o livro está interpretando, que é pelo menos um ponto, você vai ter infinitos círculos tocando nesse ponto, e aí tem várias interseções, mas que esses infinitos círculos vão gerar um círculo único de diâmetro 4R e raio 2R. Aí, se o ponto em comum fosse maior que zero, ele formaria uma interseção entre os dois círculos? Não, não. Acho que esse zero pertencente a alfa que ele colocou aí é só para dizer que é o número do. Na verdade, esse zero, como é um ponto, não é um zero, não. Eu acho que esse é um O maiúsculo. Ponto, porque um ponto precisa de duas coordenadas no plano. Não pode ser só um número. Sim, a questão diz: determinar a reunião dos círculos de raio R contidos num plano alfa e que tem um ponto em comum, que é o O maiúsculo pertencente a alfa. Então, do jeito que está escrito, ele nos levaria a crer que seria apenas um ponto. Mas para a resposta do raio 2R, não tem como você ter mais do que dois círculos que se tocam num único ponto, simultaneamente, no plano. Tá entendendo, Carlos Henrique?
Não tem como, num plano, você ter mais do que dois círculos se tocando simultaneamente num único ponto. Então, essa questão, ok? Podemos passar? Vou passar adiante, então. Ninguém falou nada. Vamos ver a 21 agora. Sim, o 18 e 19, o rapaz já tinha pedido aqui. O João Gabriel, acho que alguém tinha pedido também. 18 e 19. Tem um monte. Peraí. Na sequência, 18. Primeira 18. Quais das igualdades abaixo são verdadeiras? Para apagar. Aí ele dá quatro opções. Essa é a questão 18. Letra A, 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 B, B, igual a B. Quer saber se isso é verdadeiro ou falso. Isso é verdadeiro devido à definição de conjuntos, né? Na definição de conjunto, nós temos que, num conjunto, a repetição de elementos não gera um novo conjunto. Ou seja, você não precisa ou não deveria reescrever o mesmo conjunto, o mesmo elemento do conjunto mais de uma vez. Então, essas três letras A, elas podem ser apenas escritas como um único A. Da mesma forma, essas duas letras B podem ser escritas apenas como a letra B. Então, isso aqui é verdade. Professor, Oi, tá bem baixinho a voz. Pode falar. não é essa a questão, é aquela da parte de vestibular, lá no final do livro. Sim, mas aí, então, essas outras aí que o pessoal tá falando, a 19, quer dizer, a 19 também é lá do vestibular, a trinta daqui da sequência, a 20, essa, Emanuel Catão, essa 20 que você tá querendo é aqui da sequência de exercício? A 20 e 30 são, então, vamos fazer 20 e 30 primeiro. Fazer um diagrama de Venn que simboliza a situação seguinte. Aqui. Eu sugiro que, se vocês quiserem fazer aquelas de vestibular, primeiro tentem fazer todas essas daqui, porque não adianta a gente não conseguir fazer essas mais simples e tentar resolver as mais complicadas, né? Mas eu vou pegar aquela 18, 19 daqui a pouco, se sobrar tempo. Então, a gente tem que fazer um diagrama de Venn para mostrar que, sendo A diferente de vazio, B não vazio, C não vazio e D não vazio, representar D contido em C, contido em B, contido em A. Quando a gente vê uma questão dessa, a primeira coisa que eu penso, pelo menos, é que a resposta seria A, né? Porque, imagina aqui, ó. A contém B. B contém C. E C contém D. O resultado é A. A resposta dessa 20, você sabe?
Ele pediu? Emanuel. Emanuel pediu a questão 20. A resposta é A, o conjunto A. Vamos, gente, vocês têm que ser mais ágeis para responder, senão vai ficar muito lento. Ah, ok. E a 20 que você, se essa é a 21, provavelmente a que você quer é a 19, né? A minha 19 aqui. Tá. Então essa que eu fiz, a resposta é essa, agora 19. Dizer se é verdadeiro ou falso cada uma das sentenças abaixo. Letra A. Zero pertence ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4. Verdade, né? Isso aqui é verdade. Aqui, ó. Zero pertence a esse conjunto. Letra B. O conjunto que contém um elemento A pertence ao conjunto AB. O que aqui vocês acham? Qual a opinião dessa letra B? O Manuel diz que é falsa. Alguém mais? Ó, letra B. Conjunto A, o conjunto que tem o elemento A pertence ao conjunto que tem os elementos A e B. Falsa, né? É falsa essa afirmação, porque quando a gente está lidando com pertence, a gente está se referindo a uma relação entre um elemento e um conjunto. Então, para que isso aqui fosse verdade, né? É falso. Para que isso aqui fosse verdade, a gente deveria ter um conjunto que fosse um conjunto que contém o conjunto com o elemento A e a B, por exemplo. Aí sim, isso aqui a gente pode dizer que o conjunto que contém o elemento A pertence a esse conjunto aqui de cima. Entendeu, João Gabriel? Ok. Vamos ver a C. C. Conjunto vazio pertence ao conjunto que contém o elemento zero. Falso, né? Porque a gente pode olhar pela cardinalidade. Ó. A cardinalidade do conjunto vazio é zero, ou seja, o conjunto vazio não possui elementos, ele possui zero elementos. Mas se a gente pudesse escrever assim, ó, a cardinalidade do conjunto que contém o elemento zero é um, ou seja, esse conjunto possui um elemento. Então, não, peraí. Tem outro fator aqui importante. Porque aqui, isso seria para dizer que são diferentes, né? Então, conjunto vazio é diferente do conjunto que contém o elemento zero. Mas isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Porque todo conjunto possui um elemento, todo conjunto possui o conjunto vazio. E aí, como é que a gente vê isso? A gente vê isso pela definição de pertence. Deixa eu ver se eu acho aqui. Definição de pertence. Não tem uma definição zonológica aqui, não, para isso. A pessoa que fez essa pergunta da 19C, Emanuel, você lembra de lá da resposta? É falsa, né? É falsa ou é verdadeira? Ele fala que é falsa. Entendi.
O conjunto, porque a gente tem que evitar confundir pertence, são três operações, né? Pertence, contido e igual. Então, igual, eu já sei que não são, né? Pela quantidade de elementos. O conjunto vazio não tem elementos, e o conjunto que contém um elemento zero tem um elemento. Então, igual, eles não são. Agora, então a gente pode negar, pode dizer que é falsa, da mesma forma que eu fiz a explicação da letra B, né? É isso mesmo. Então, isso aqui é falso. Por quê? Para ser verdade, a gente teria que ter algo assim, ó. Um conjunto vazio e um conjunto que contém elemento zero. E se o conjunto que a gente está comparando fosse esse aqui, aí isso daqui seria verdade. É a mesma coisa da letra B. Aí o Luiz Carlos perguntou: o elemento vazio pertence a todos os conjuntos? Aí é onde está a questão. Porque o vazio não é um elemento, é um conjunto. E aí a gente só pode falar desse vazio pertencer a um conjunto se for dessa maneira aqui. Cadê? Vou pegar aqui a cor vermelha para marcar. A gente só pode falar de pertencimento se for assim, né? O vazio pertence a um conjunto se o conjunto contiver o vazio, né? Pode escrever tanto assim quanto com o zero cortado, né? Tá, agora eu vou ver a 30. Só ver se a 30 que está aqui é a mesma que você tem aí. A 30 é a que diz: consideremos os conjuntos A, P, L, R, Q. Certo. Vou fazer. E pede-se determinar operações com esses conjuntos. Então, o conjunto K, só está saindo branco agora a cor. Eita, tô apanhando demais esse negócio aqui. Alguma coisa que eu fiz mudou a cor e não tô conseguindo voltar pro preto. Pronto. A é igual conjunto dos quadriláteros planos. P, X pertence a K, tal que X tem lados 2 a 2 paralelos. L, X pertence a K, tal que X tem quatro lados congruentes.
R. X pertence a K, tal que X tem 4 ângulos retos e Q igual a X pertencente a K, tal que X tem dois lados paralelos e dois ângulos retos. Então, letra A. Letra A, o que é isso? Letra A, L, interseção P. P, X tem lados 2 a 2 paralelos, X tem 4 lados congruentes. O que quer dizer lados congruentes? Alguém tem alguma sugestão? O que é que ele está querendo dizer com lados congruentes? Se os 4 lados são congruentes, é um quadrado, né? E se 2 a 2, agora aqui, na letra P, tem lados 2 a 2 paralelos, a gente poderia pensar, um quadrado também tem lados 2 a 2 paralelos, mas um quadrilátero, a gente pode ter, por exemplo, dois lados iguais entre si e dois outros lados iguais, né? E esses lados são paralelos, 2 a 2. E a gente também tem inclinada a possibilidade deles serem paralelos. Tem 4 lados congruentes. Agora, quando é numa situação desse tipo aqui, os lados não são congruentes, não? Para ser congruente, a única restrição é se ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, se seja inclinado ou não, essas figuras vão ser congruentes, né? Isso me leva a crer que, aparentemente, esses conjuntos P e L, eles são iguais, né? Ou não? Não, porque a gente pode ter uma figura... Na verdade, um contém o outro, né? O P contém o L. O que é que vocês acham? Isso. L está contido em P. É. Então, a resposta de L interseção P é igual a P. Quer dizer, se é interseção, então é igual a L. Considerando que o L tem algumas coisas que estão em L e não estão em P. P contém L, e aí da interseção a gente tira o L, né? Que é o que está nos dois, simultaneamente. Ok?
A resposta lá no livro, alguém sabe quanto é que ele botou na letra A? Se é L? Ok, L. Deixa eu apagar isso aqui e fazer mais um. Apagar aqui só a letra A. Na letra B. R interseção P. Então, eu não vou nem desenhar. A R diz, tem quatro ângulos retos. Aí, se tem quatro ângulos retos, a gente só tem a possibilidade de ser. Aí, se tem quatro ângulos retos, ele vai ser. Pode ser esses lados, os lados que são paralelos vão ser de mesmo tamanho, né? Porque senão os ângulos não ficam retos. E aí, essa conjunto R, ele também está contido em P. E aí, da interseção de R e P, a gente obtém R. Ok? Concorda? A letra B, deixa eu só escrever aqui. A letra B quer saber R interseção P. E eu estou afirmando que isso é R. Porque eu estou dizendo que R está contido em P. Eu quero que vocês falem comigo também. Se é isso, se concordam, se faz sentido. Ok. Aí vamos ver mais um aqui. C. L interseção R. Na letra C ele quer saber L interseção R. Deixa eu colocar aqui. C. L interseção R. A gente pode pensar da mesma forma. Agora, L, eu diria que L está contido em R. E aí, o resultado da interseção vai ser L. Não é isso? A resposta está aqui. A letra C. A letra C não, nem fala de quê? Letra D. Provavelmente está trocada aí. Se na letra C ele está botando Q, pode ser porque a letra D é Q interseção R. E aí, Q interseção R diz dois lados paralelos. O Q, né? Tem dois lados paralelos e dois ângulos retos. Então, pode ser tanto. Se tem dois ângulos retos, ele pode ser o paralelogramo, né? A figura que tem os dois lados inclinados. Não, pode não, não tem ângulo reto ali naquela figura. Então, num quadrilátero, se ele tiver dois ângulos retos, isso vai obrigar que os outros dois sejam retos também, não é? O que é que vocês acham? Se um quadrilátero tem dois ângulos retos, os outros dois vão ser retos também. Então, essa letra Q, se ele tem dois lados paralelos e dois ângulos retos, então isso aí ou é um quadrilátero ou é um quadrado. E aí, se ele quer a interseção de Q e R, Q e R são iguais, não são? E a resposta pode ser Q. Q e R são iguais, eu acho. Porque se tem quatro ângulos retos, pode ser um quadrilátero, com dois lados com valor e outros dois lados com outro valor, ou um quadrado. Se ele tem dois lados paralelos e dois ângulos retos, também vai ser. O fato de ter dois ângulos retos vai forçar os outros dois a serem retos. Já está dizendo que dois lados, pelo menos dois lados são paralelos, se os quatro ângulos são retos, isso aí também vai ser ou um quadrado ou um quadrilátero. Então, R e Q são iguais e a resposta da letra D pode ser Q ou R.
Uhum. Aqui. A gente tinha combinado até que horas hoje? Até 11. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa agora. Bom, vocês, eu tinha marcado só até 11, mas a gente pode se estender um pouquinho mais aqui. Dia 21. O, essa 21 que você pediu, Killian, é a que faz, que pede o conjunto das partes do conjunto A? Certo. Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Toda vez que eu vou nesse processo de apagar, eu tô me atrapalhando com esse lápis. Então ele quer saber conjunto das partes do conjunto A. E esse conjunto A possui os elementos A, B, C, D. O conceito de conjunto das partes é simples. O conjunto das partes, ele é representado, acho que pode ser representado pela letra P. Como é que esse livro faz? Deixa eu ver aqui qual é o símbolo que ele usa. Mas é uma letra, é um conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de variações dos elementos daquele conjunto. Mas às vezes os livros usam símbolos diferentes para representar. Vou usar o P mesmo, para dizer que é o conjunto das partes. O P, vou botar aqui PA para dizer que é o conjunto das partes de A. Então, todos os conjuntos possíveis, a gente pode ter um conjunto vazio, pode ter um conjunto contendo apenas a letra A, contendo apenas a letra B, C, D. E aí todas as combinações. AB, AC, AD. Sim, faltou a A, né? Também pode ter. A. Agora B. A gente não vai escrever BA, ó, BA, porque BA é igual a B. Então isso aqui não precisa. BB, BC, BD. Aí, C. CD. Ó, porque eu já comecei de CD e não de CA? Porque a gente já tem AC, CB, a gente já tem BC, por isso que eu já vou direto para CD. Sim, eu também tenho CC. Aí, DA não precisa porque já tem AD, DB não precisa porque já tem BD, DC não precisa porque já tem CD, então DD. Esse é o conjunto das partes do conjunto A. Tem como calcular o número de subconjuntos da ideia para ver se faltou algum. Isso, vou fazer já já. Por que repetir? Vinícius perguntou por que repetir. Repetir o quê? Vinícius? Enquanto o Vinícius responde ali, eu vou continuar. Então, como o Emanuel já falou, a gente tem como calcular quantos elementos tem que ter o conjunto das partes. E aí a fórmula é simples. A cardinalidade do conjunto das partes é igual a 2 elevado à cardinalidade do conjunto que você está calculando. Então, né? Ou seja, a cardinalidade quer dizer quantos elementos tem nesse conjunto. Então, o conjunto A possui 4 elementos. 1, 2, 3, 4.
Então, o conjunto das partes tem que ter 16 elementos, que é 2 elevado à quarta, né? 2 elevado à quarta potência, que vai dar 16. E aí a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá faltando alguma coisa aqui. O que é que tá faltando? O próprio conjunto. Então, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qual o conjunto que está faltando? É assim mesmo, Emanuel, que a gente calcula o número de subconjuntos? Vamos lá, gente. Quem souber, pode responder também. Nessa velocidade, quem for assistir esse vídeo vai ficar super entediado, né? Vocês estão demorando demais para responder. Ninguém? Estão aí ainda? Porque ninguém tá. Será que a minha conexão que caiu? Porque ninguém tá falando nada, ninguém responde. Alô? Alô, alô? Vou continuar aqui a gravação, ninguém responde. Professor, Oi, tô ouvindo, diga. seria porque teria que contar os subconjuntos com três elementos, tipo A, B, C, B, ao invés de repetir o elemento em si? E repetir qual elemento você está dizendo? Por exemplo, o senhor colocou aí AA, BB, sendo que só tem um elemento A, então por que queria repetir? Não seria melhor, tipo, ir contando desde o vazio até o conjunto completo, aumentando sempre um elemento a mais? Por exemplo, fazer Uhum. AB, depois AC, aí depois ABC, depois Ah, BCA. finalmente, tem alguém prestando atenção. Então, a definição de conjunto faz com que isso aqui seja igual a isso, né? AA igual a A. Por quê? Porque não precisa repetir um elemento. Da mesma maneira, BB é o conjunto que contém apenas o elemento B, porque não se repete elemento. CC contém apenas C, DD contém apenas C. Ou seja, esses elementos aqui, eles já estão no conjunto, que são justamente A, B, C, D. Então, o que está faltando são os conjuntos com
3 elementos e com 4 elementos, né? Que aí seriam ABC, ABD e o próprio conjunto ABCD. Onde é que eu vou escrever isso? ABD. Acho que também tem um que é sem o A, né? BCD e CD. CDB já tem, ABC, BDC. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta 2. Um desses que falta a gente já sabe, né? Que é o próprio conjunto, ABCD. E o outro deve ser uma variação com 3, né? Que a gente já tem ABC, BCD, ABD. Então aqui é tirando A, tirando D, tirando C e tirando B, que é o que está faltando. A, C, D. E aí a gente tem todas as combinações possíveis de subconjuntos. Nem ia rolar BCA, BCA, BCA. Não, não pode BCA porque BCA é igual a ABC. A ordem não importa. Eu sugiro o seguinte, na próxima aula, a gente vai passar adiante para relações. Eu vou começar na aula que vem, só respondendo uma questão que um rapaz pediu aqui, um de vocês pediu lá na questão lá de pré-vestibular, vou pegar uma delas para a próxima aula, para iniciar, e a gente começa com a revisão de conjuntos, mas já passa direto para relações. E aí quem não está fazendo exercício ainda, começa a fazer. Tá bom assim? E, e, e aí, na interação, vocês, para ver se o vídeo fica menos monótono, para quem for assistir depois, vocês podem ligar os microfones e falarem também comigo. Não precisa ficar só digitando o texto, não. Porque toma tempo de aula, né? Eu acho que falar fica mais rápido. E aí a gente se fala na próxima quinta-feira. Eu vou mandar o convite pelo calendário do Google, tá bom? Sim, a questão do vestibular é lá no fim do livro. Lá no fim tem testes, aí são questões vestibulares. Mas eu sugiro que só vá lá depois de ter feito todas as questões dos exercícios da sequência do assunto. Porque aquelas questões são mais complicadas, né? Aí não adianta você partir direto para o mais difícil sem ter feito o mais simples. Tá, então, obrigado a todos. Nos veremos na quinta-feira. Não, nossa aula é na sexta-feira. Eu mando o convite lá pelo o Google. E eu estou vendo a possibilidade de usar o Moodle também, porque a UFCG está vendo essa possibilidade, e aí eu já estou tentando usar, aprendendo a usar, para ver se a gente faz alguma coisa lá também. Tchau.